Olá, quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez, iniciando esse momento devocional. Estamos juntos para orar e também para meditar na palavra do Senhor nessa noite de domingo. Quero dar as boas-vindas a todos, você de perto, você de longe. Seja muito bem-vindo a este encontro, a este culto, a esse momento de adoração, a esse momento de reflexão na palavra do Senhor. Fique conosco até o final, não seremos muito demorados, então certamente há a possibilidade, de você estar conosco nesse espaço de tempo que estaremos juntos para fazer a nossa meditação bíblica. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, também com os seus, com a sua família, com as pessoas que estão aí com você ou que talvez não estejam, mas que faz parte também da sua família, os seus queridos, amados, as pessoas que são caras, para você na sua vida, na sua caminhada, e pessoas também que vão se tornando a motivação para a nossa caminhada. E viemos buscar aqui a força necessária, também a renovação da esperança, da fé, para prosseguirmos. Esse momento devocional é também um momento de retomarmos as nossas forças, de beber da água da vida, de meditar no Santo Evangelho e ser assim transformado pela Palavra de Deus. Vamos orar nesse momento. Quero convidar você para separar esse instante, esse momento de reflexão, também agora especialmente vamos separar esse momento para a nossa oração. Ó Deus querido e amado, te agradecemos por mais um dia de vida, pelas bênçãos recebidas neste dia, pelas bênçãos que estamos recebendo. Agradecemos a Deus pela vida de cada pessoa que participa, que ora. O Senhor sabe, conhece a vida de cada um, Pai. Louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, Senhor, na vida de cada um, e que nesta hora, nesse momento, possamos ser edificados, ó Deus, pela Tua palavra, possamos ser orientados por Ti, Senhor Deus, que esta palavra seja para nós uma fonte de transformação, de renovação do nosso vigor físico, nosso vigor espiritual, do nosso vigor emocional. Ó Deus querido, o Senhor conhece cada um, as suas necessidades, as preocupações, aquilo que se passa na mente, no coração. Portanto, ó Senhor, rogamos as mais ricas bênçãos sobre Teu filho, sobre a Tua filha, sobre os lares, sobre as famílias, Senhor. É a oração que fazemos, suplicando também o perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças ao nosso Deus. Estamos vivendo esta noite de domingo, não é? Um tanto quanto diferente, dos domingos nos quais estávamos acostumados a ir ao templo, fazer as nossas celebrações, os cultos de louvor, de adoração a Deus. Agora, a maioria das pessoas estão ficando mais dentro de suas casas, e também a nossa participação no culto público ficou bastante
limitada, né? Nesse momento, especialmente, não podemos nem abrir o templo para fazer as celebrações, mas, de qualquer maneira, realizamos o nosso culto de louvor, de adoração a Deus. Hoje pela manhã estivemos juntos, né? Pudemos aqui cantar louvores a Deus, adorar ao nosso Deus, e agora estamos também ao vivo, juntos, para esse momento de oração e também de meditação na palavra do Senhor. E você é o nosso convidado, fique aqui conosco nesse tempo que estaremos juntos para a nossa meditação. Eu quero ler um texto bíblico bastante conhecido, né? E há certamente pessoas que sabem até de cor, né? Nesse texto, o Salmo de número 23, né? Salmo de número 23, eu quero ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Né? E você poderá acompanhar aí na sua casa o texto bíblico, além de ouvir, você tem essa possibilidade também de acompanhar o texto, de ler, o que é muito importante para a compreensão. Né? A palavra do Senhor é poderosa, ela é que entra pelos nossos ouvidos e promove essa transformação no nosso interior. Portanto, ouça com atenção Salmo de número 23, do versículo 1 até o 4, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém. Até aqui, graças a Deus pela sua palavra. Na Bíblia, o pastor, esta figura do pastor, é aquela do guardador das ovelhas. Né? Portanto, o pastor lá do campo, né? Daquele contexto rural, muito conhecido na época em que este salmo foi escrito. O pastor é aquele que vigia, aquele que defendia, que protegia, que preservava, que tomava conta, que zelava das suas ovelhas, né? As acompanhava e, além de acompanhar, conduzia as fontes de água e de alimento. E Davi, o autor deste salmo, quando parou para refletir sobre Deus, ele então concluiu que Deus é como o pastor. Ele faz esta comparação, né? Deus é aquele que guarda, e ele não guarda ovelhas, né, animais, mas ele guarda as vidas humanas, a vida das pessoas, a vida de todos nós. E neste salmo, que também é uma oração, Davi escolheu, elegeu a Deus como pastor da sua vida. Então ele afirma de forma muito clara: o Senhor é o meu pastor. E quando nós fazemos o que Davi fez, quando nós elegemos Deus como pastor das nossas vidas, nós temos incontáveis benefícios.
E eu quero destacar aqui, então, 3 benefícios para aqueles que chamam Deus de pastor, que elegeram Deus o pastor das suas vidas. Em primeiro lugar, sendo o Senhor o nosso pastor, nós temos a garantia da provisão. É o que diz no versículo de número 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Enquanto nós vivemos nesse mundo, temos diferentes necessidades. Entre elas, temos a necessidade da provisão material, do alimento, não é? E para garantir a vida e a dignidade humana, nós precisamos, todos os dias, ter o pão sobre as nossas mesas, o pão de cada dia. E o pão de cada dia nós conseguimos através do labor diário, do trabalho, né? Do esforço, do trabalho das nossas mãos, dedicação, determinação no trabalho. Esses são elementos importantes na tarefa de obter o pão diário. Contudo, devemos considerar que por nós mesmos, somente pela nossa força, não garantimos que nada nos faltará. Né? Se contarmos somente com as nossas forças, com os nossos recursos, não é? Ficaremos mais preocupados, porque quando tudo depende de nós, quando tomamos essa responsabilidade sobre nós de governar sozinhos a nossa vida, né? Aí a gente fica numa situação muito complicada, porque nós precisamos da ajuda de Deus. Né? Na sua reflexão, Davi concluiu que somente Deus poderia lhe dar a garantia da provisão material. Somente se Deus for o nosso pastor, teremos a garantia de que nada nos faltará. Sendo Deus o nosso pastor, nada nos faltará. Então, a pergunta que se faz, né, nesse momento, ela é óbvia, porém necessária. Quem é o seu pastor? Quem é o nosso pastor? Em outras palavras, em quem temos depositado a nossa confiança? Acima dos nossos esforços, da nossa dedicação, do nosso trabalho, precisamos considerar que a providência necessária, a provisão, ela vem de Deus. Somente Ele poderá providenciar aquilo que necessitamos diariamente. E isso Ele faz de diversas maneiras, abrindo as portas, necessárias, dando-nos um emprego, e, acima de tudo, dando-nos condições físicas, saúde para trabalhar. Quem é o nosso pastor? Se Deus não for, corremos o risco de, em algum momento, ficarmos desprovidos. Porque, como eu disse, nós temos
tomar sobre nós essa responsabilidade de sozinhos buscar toda a provisão necessária, contando somente com as nossas forças. Isto é uma tarefa muito grande para nós. Nós precisamos viver a vida contando que Deus está do nosso lado, que é Ele o provedor, o sustentador, o mantenedor das nossas vidas. Em segundo lugar, sendo o Senhor nosso pastor, nós temos a garantia de consolo, né? O texto também diz que, no Salmo de número 23, versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E eu destaco aqui esta expressão, refrigera-me a alma. Neste mundo não basta ter a força física, o vigor físico, nós precisamos também de refrigério para a alma. A alma é aquela parte não material do ser humano, né? É a sede da consciência, da razão, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. A nossa alma é extremamente carente, extremamente necessitada de Deus. E somente Deus e mais ninguém tem o poder de trabalhar dentro de nós, renovando as nossas forças, renovando o nosso ânimo e as nossas esperanças. Somente Deus tem o poder de trazer o refrigério nos momentos de grande aflição, né? Encontramos na farmácia medicamentos para aliviar a dor do corpo, né? Mas não encontramos remédio na farmácia ou em qualquer outro lugar para aliviar a dor da alma. O dinheiro não alivia a aflição da alma. Nem a melhor casa, nem o melhor quarto, nem a melhor cama, nada disso alivia a aflição da alma. Onde buscamos o refrigério para as nossas almas? Temos encontrado esse refrigério ou estamos demasiadamente desconsolados, né? Ou estamos exageradamente preocupados, angustiados? Onde temos buscado alívio para as nossas aflições, para as dores que sentimos dentro de nós? Onde temos buscado o remédio para a nossa consciência, que às vezes fica manchada por causa do pecado? Onde temos buscado o perdão para os nossos pecados? São perguntas que se fazem nesse momento, que se faz nesse momento. Somente Deus, e tão somente Ele, tem o remédio para a nossa alma. Há aqueles que vivem aflitos, né? Nós temos momentos de aflições na vida, mas tem gente que vive aflita. Tem gente que vive angustiada, perdida, sem direção. Nós precisamos, especialmente quem sente desta forma, precisa eleger
Deus como pastor da sua vida, da sua alma, como guia, né? Como aquele que acolhe, que sustenta e que dirige a vida e a caminhada. Sendo Deus o nosso pastor, Ele traz o alívio para as nossas almas. Em terceiro e último lugar, sendo o Senhor o nosso pastor, temos a garantia da sua companhia. O versículo de número 4 do Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo. Neste mundo nós precisamos de companhia, não é? Quando nascemos, precisamos de alguém que nos receba, precisamos de alguém que nos dê as boas-vindas, precisamos de alguém que coloque em nós uma roupa, um abrigo, né? Precisamos de alguém que nos dê colo, que nos dê um pouco de água, um pouco de alimento, né? Precisamos de companhia, precisamos de um ajudador que esteja sempre ao nosso lado, porque ninguém vive sozinho, né? Não existe essa possibilidade. Emocionalmente falando, isto é ruim, né? Essa ideia de viver sozinho. E socialmente falando, a gente também não consegue viver sozinho, porque dependemos uns dos outros, né? Para que nós estejamos aqui agora, nesse momento, né? Meditando e refletindo na palavra do Senhor, por exemplo. Há muitas pessoas que precisam estar trabalhando, né? Para que eu possa falar e você possa me ouvir aí onde você está. Dependemos dos outros, né? E certamente todos nós temos pessoas que são para nós amadas, queridas, que estão sempre conosco. Nós vivemos em meio aos nossos familiares, aos amigos, aos irmãos, né? E estes ocupam um papel importantíssimo em nossas vidas. Todos nós temos, né? Alguém que ocupa um papel muito importante em nossas vidas, né? Que é um referencial de segurança, de abrigo, né? Contudo, nós devemos admitir que nem mesmo as pessoas mais queridas podem estar o tempo todo ao nosso lado. Na vida, há momentos de grande solidão. E esta pandemia global, não é, que nós estamos vivendo agora, ela revela isso de forma muito dura, não é? Que aqueles que adoecem precisam ficar isolados, né? E essa ideia do isolamento, ela nos preocupa bastante, né?
ela traz para nós uma série de preocupações e desperta medos, porque o isolamento para nós é um tipo de castigo que se mostra doloroso, né? Você se lembra de que, enquanto criança, né, quando os pais queriam, e isto ainda acontece, quando os pais querem aplicar uma correção nos seus filhos, muitas vezes usa-se esse recurso do isolamento, né? De dizer para o filho, para a filha, né, pequena, vá para o seu quarto, pensar, refletir, fique lá sozinho um pouco, né? Isolado da convivência da casa, do movimento da casa. Isso, embora tenha o seu lado pedagógico, né, contribua para o processo de reflexão, de aprendizado da criança, é também um processo de sofrimento, porque para nós essa ideia de ficar isolados, ela traz uma série de aflições, né? E essa pandemia global, como eu já disse aqui, ela traz consigo esta necessidade do isolamento, né? Então, tem muitas pessoas idosas, sozinhas, né, que estão afastados da convivência dos filhos, dos netos, dos demais familiares, dos vizinhos, né? Nós aqui moramos numa cidade pequena, em que a maioria das casas são térreas, né? Não, há poucos apartamentos, mas em cidades maiores o isolamento é maior ainda, né? Quem vive num apartamento, a vida ainda mais solitária, né? E aí, além disso, nós temos aí, quando alguém adoece, né, e precisa ir ao hospital e ficar no hospital, há também essa preocupação, né, porque quem foi internado fica isolado, né, e quem ficou do lado de fora também fica isolado, porque aquela pessoa querida, amada, que poderia estar, que precisaria estar ao lado naquele momento difícil para segurar a mão do outro, não é? Não pode estar. Então, quem fica no leito da enfermidade sofre, quem fica na porta do hospital, na portaria, também sofre e precisa voltar para casa com todas as preocupações, né? Então, nós temos pessoas muito queridas na nossa vida, que estão sempre conosco, né? E querem estar conosco, ao nosso lado, e que ocupam um papel importantíssimo em nossas vidas, mas nós devemos admitir que nem mesmo as pessoas mais queridas podem estar o tempo todo ao nosso lado. Eu quero dizer que Deus é aquele que pode estar o tempo todo ao nosso lado. Deus quer ser o companheiro de todas as horas. Ele quer estar presente em todos os momentos da vida, até mesmo no vale da sombra da morte, como disse o salmista Davi. Vale a pena eu ler novamente
embora seja conhecido o texto, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Há pessoas que podem nos acompanhar em muitos lugares, momentos, mas somente Deus pode e quer estar conosco no vale da sombra da morte. Quando fechamos os olhos para este mundo e definitivamente partimos, nos despedimos e nos afastamos de tudo e de todos, mas se Deus é o nosso pastor, Ele continuará conosco e nós continuaremos com Ele, né? Ele continuará conosco e nós continuaremos com Ele. Nesse mundo experimentamos momentos de grande alegria, mas também precisamos enfrentar as tristezas indesejáveis, as aflições. E eu pergunto, quem estará sempre conosco? Quem estará sempre conosco? Deus quer ser esse companheiro. Quem será o nosso companheiro no vale, na sombra da morte? Quem alentará o nosso coração, trazendo refrigério para a nossa alma? Para quem serão as nossas palavras, o nosso sussurro, os nossos pensamentos? Para quem serão as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos clamores? Quem nos visitará no momento mais difícil, onde até mesmo aqueles que querem estar ao nosso lado não podem estar? Sendo Deus o nosso pastor, Ele estará sempre conosco. Esta é a consciência que devemos ter, que precisamos ter. Eu quero terminar essa reflexão dizendo que a garantia de provisão material, há uma preocupação muito grande nos dias que nós estamos vivendo com aquilo que é material, né? As coisas subiram, é o comentário geral, é a percepção de todos. No mercado ficou mais caro, a gasolina no posto, né? O material que é necessário, a matéria-prima para quem trabalha, tudo subiu, né? Há uma preocupação com o que é material. Há um medo, né, de não termos as necessidades supridas, e isso traz grande preocupação para o ser humano. Já visto que Jesus falou sobre isso, né? Ele disse que a preocupação com a comida e com a roupa, isso traz ansiedade para o coração do ser humano, né? Agora, a garantia de provisão, ela está em Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A garantia de consolo também está em Deus. O refrigério para a alma. Não há remédio, meu irmão e minha irmã.
não tem remédio. O refrigério, aquele frescor, não é, que toma conta da nossa alma, aquele alívio, aquela possibilidade de entregar o fardo pesado, isso é somente para Deus. A garantia da companhia somente temos em Deus. Ele é o companheiro de todas as horas, de todos os dias, de todos os momentos, né? Ele quer ser o nosso pastor. Ele quer ser o nosso guardador, aquele que vigia, aquele que defende, aquele que protege, aquele que preserva a vida em meio às dificuldades, aos desafios. Mas para que isto aconteça, para que tenhamos a convicção de todos esses cuidados, nós precisamos permitir que Deus tome a dianteira, precisamos permitir que Deus tome o volante da nossa vida, precisamos deixar que Ele nos dirija, que Ele dirija os nossos passos e que Ele aponte as direções a fim de que esta imagem do Deus pastor que vai à frente do seu rebanho, ela possa de fato fazer sentido para nós, né? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Que isto faça parte da sua e da minha oração. Que possamos dizer de verdade, não apenas repetir um salmo que já conhecemos e que já lemos muitas vezes, que já ouvimos muitas vezes, mas possamos dizer com o coração, com a alma, né? Com toda a nossa sinceridade, o Senhor é o meu pastor. Nós vamos orar, queridos irmãos e irmãs, e eu convido você para orar também. Se você puder parar o que você está fazendo aí, eu sei que no ambiente da casa, às vezes é mais difícil, né? Mas se você puder tirar esse tempinho, né, para a oração, vamos orar juntos. Nós vamos orar pela vida do Fausto, que um pedido de oração que chegou até nós, né? Pedido feito pela Clarinha, o Fausto, irmão da Carla, né, da nossa irmã Carla. Vamos orar por ele. E você aí na sua oração, peça em favor da sua vida e em favor daqueles que você conhece que estão aflitos nesta hora. Vamos orar. Deus querido e amado, nós queremos em primeiro lugar te agradecer por esta noite, por este encontro, por esse momento, ó Deus, de fé, de oração, de meditação na Tua Palavra. Queremos agradecer, Senhor, porque não estamos limitados no que diz respeito às bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Estamos limitados na nossa locomoção. Não podemos ir a todos os lugares, mas sabemos que o Senhor sempre vem até nós e vem com as tuas mãos estendidas. O Senhor não quer ser somente aquele que nos visita nas dificuldades, mas o Senhor quer ser o pastor das nossas vidas, das nossas almas, quer ser aquele que guia, aquele que orienta, aquele que guarda, aquele que protege, e que hoje, Senhor, que nesta hora
possamos ser tomados por essa consciência de que a provisão, o pão de cada dia encontramos em Ti, de que o alívio para as nossas almas encontramos em Ti, e que a companhia que tanto precisamos, o acolhimento tão necessário, também encontramos em Ti, Senhor. Abençoe cada um nessa hora, na sua casa, no seu lar. Cuida, Senhor, das Tuas ovelhas, do Teu rebanho. Abençoe, Pai, aqueles que se veem preocupados com a provisão, com o sustento do seu lar. Abençoe, Senhor, aqueles que estão aflitos na alma, que estão com medo, assustados, angustiados. Abençoe aqueles que se sentem solitários. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa trazer, ó Deus, o alívio, o sustento, ó Deus, possa renovar as forças, a fé e levantar, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que se sentem abatidos. Ó Deus, que ao sairmos desse momento de oração, de meditação, possamos sair renovados pela Tua força, pelo Teu poder. Abençoe, Senhor, o Fausto. Colocamos essa vida no Teu altar, Senhor. Bem sabes quais são as suas lutas, as suas aflições, o seu sofrimento, as suas angústias. Em nome de Jesus, dê a ele o consolo, o conforto, a restauração, Senhor, necessária. Ó Deus querido, abençoe a sua família, os que estão ao seu redor, a Carla, os seus filhos. Ó Deus querido, sustente esta família como tens feito, sustente as demais famílias, ó Deus, que participam nesse momento. Abençoe os doentes, ó Pai querido, alivia as dores, o sofrimento. Abençoe os enlutados. Ó Deus, nós estamos de luto, a nossa cidade, nosso país. Pai querido, traga o conforto, o consolo que tanto necessitamos e que em Ti possamos encontrar, Senhor Deus, o refrigério para a alma, algo que não encontramos em lugar nenhum. Abençoe, Senhor, dando a todos uma noite de descanso, de repouso, debaixo dos Teus cuidados, Senhor, da Tua proteção. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero agradecer você que permaneceu conosco até agora, né? Neste momento de oração, de meditação, aqueles que estão perto de nós aqui em Capão Bonito, aqueles que são de longe, que nos dão o prazer também de poder estar junto, ter a companhia, né? A nossa gratidão pela vida de todos. Quero